Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nessa sexta-feira, dia 2 de agosto da 17ª semana do Tempo Comum, hoje é dia de Santo Eusébio de Vercelli, bispo da igreja, e São Pedro Julião e Amarde, presbítero. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos unidos na fé, a primeira leitura é tirada de Jeremias, capítulo 26, de 1 a 9, na qual Deus manda Jeremias ir a um lugar, a um templo, e convidar o povo à conversão, que caso contrário, Deus castigará. O povo não aceita as palavras de Jeremias. Então, a primeira leitura nós temos a experiência da recusa. Deus envia um profeta e esse profeta não é ouvido, é preso, é ameaçado porque o povo não aceita. A experiência da rejeição, ela é muito forte no mundo religioso. Porque no Evangelho também nós fazemos a experiência da rejeição. O momento em que nós somos rejeitados e muitas vezes não somos compreendidos. E depois, só de muito tempo, que a gente é compreendido, que a gente é entendido. Uma vez eu celebrava numa comunidade muito difícil. Eles pensavam que ele estava no Concílio do Vaticano, do Concílio de Trento, viu, de tão conservadores, exigentes, e as preocupações daquele povo não tinha nada a ver com oração, né? Era muito mais uma liturgia da vaidade, da cultura do aparecer, de querer ser grande e importante, do que necessariamente um momento de encontro com Deus. E para mim era muito sofrido aquilo, era muito sofrido celebrar naquela comunidade. Eu ia por conta, né? Uma determinada vez tinha uma missa mais solene, eu falei assim: olha, eu tenho um compromisso depois, não inventa muito não. Mas eles inventaram tanta coisa que eu desisti de fazer homilia. Acho que foi a única vez na vida que eu celebrei sem fazer uma homilia, viu? Mas não adianta. 6 meses depois que eu fui embora, alguém me diz: o senhor tinha razão no que o senhor falava. Mas espero que tenha aprendido alguma coisa. O fato é que nós temos na primeira leitura Jeremias, que é rejeitado, porque anuncia aquilo que Deus quer. Junto o povo e fala isso, que o povo tem que se converter. No Evangelho nós temos Jesus na sua terra, num contexto de sinagoga, e ali Jesus ensina. E aí cria inicialmente esse sentimento de admiração. Entendeu? Onde é que ele aprendeu tudo isso? Quem que ensinou isso? Você não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não estão aqui? Suas irmãs? De onde vem tudo isso que você está falando? Entendeu? Então, e aí eles ficam escandalizados, no final ficam escandalizados por causa de Jesus. A resposta de Jesus, ela é: e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Eles conhecem Jesus, mas eles não conseguem ver Jesus pela ótica da fé. O que a gente vai aprendendo é que Deus é rejeitado em muitos momentos, Deus é desprezado em outros, Deus é ignorado em outros. Nós vivemos num mundo que, por mais que todo mundo fala que acredita em Deus, muitos não têm uma prática religiosa nem uma prática de oração. Tem gente que fala que acredita em Deus, mas não faz nenhum sinal da cruz no decorrer da semana.
Nem estou falando de ir para missa, culto, algo assim. Mas nem o sinal da cruz muitas vezes faz no decorrer da semana, apesar que muitas vezes prega um adesivo no carro ou uma imagem de Nossa Senhora. O processo da rejeição de Deus, ele sempre foi presente. Adão e Eva rejeitou Deus no paraíso. Viu? Rejeitou Deus no paraíso. Viu? Jesus é rejeitado por aqueles que mais o conhecem, inclusive conhece a família de Jesus. Conhece o pai, a profissão do pai, conhece a mãe, conhece os irmãos, conhece as irmãs. E a admiração é uma admiração negativa, não é uma admiração de encanto, mas é uma admiração de rejeição. Viu? E por isso ficam escandalizados. E Jesus não consegue fazer muita coisa, porque Jesus só consegue fazer alguma coisa na vida do ser humano através da lógica da fé. Para eles conhecem Jesus, sabem muito de Jesus, mas eles não acreditam em Jesus. Eles não têm fé. E a vida é muito assim. Se eu não acredito, a gente não vai. Viu? É terrível quando a gente tem um superior na qual a gente não acredita. Eu já tive superiores na minha vida e que eu não acreditava neles. Quando você tem um superior que você acredita, você trabalha e se dedica. Mas quando você tem que obedecer a alguém que você não acredita, é um tormento, é um castigo, é uma humilhação para a gente. Principalmente quando a gente vê que alguém assumiu o cargo de responsabilidade de poder, não para servir, mas pela lógica da ganância de ter poder, da ganância de ser importante, de ser tratado como rei, de ser tratado na sua importância, é uma tristeza e uma coisa muito ruim dentro da igreja. Por isso que às vezes a gente se depara com certas normas de autoridades da igreja em que a gente fica se pensando, mas por que a gente tem que ser tão hipócrita? Por que nós não somos mais próximos de Jesus? E a gente vive numa igreja de modismo, viu? De vaidade, de gente querendo salvar o mundo, gente querendo resolver o problema do alcoolismo do mundo, sendo que a gente não consegue resolver o problema do homossexualismo dentro da igreja, dentro do clero, dentro do episcopado. A gente não consegue resolver o problema da desonestidade econômica dentro da igreja, a gente quer resolver o problema do alcoolismo do mundo, né? Então que Deus nos perdoe diante dessa falta de fé e compreensão, dessa ignorância nossa diante de Jesus e talvez da nossa cegueira de não conhecer Jesus, por mais que tenhamos títulos religiosos de padres e outros cargos, que a gente tenha consciência de que a fé em Jesus Cristo faz com que a gente tenha uma postura diferente dentro do mundo que nós temos. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos fortaleça e nos proteja de todos os males. Um abraço e até mais.